Glória a Deus, sejam bem-vindos, meu irmão, sejam todos bem-vindos, minhas irmãs. Estamos aqui iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1ª e 2ª Samuel. Já estamos aí na nossa 10ª lição, isso mesmo, a 10ª lição, cujo tema é Davi, o novo rei de Israel. E o texto áureo vai dizer: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 5. E a verdade prática diz: Davi notabilizou por sua confiança em Deus, senso de justiça, capacidade de liderança e destreza militar. A lição de hoje está dividida também em 3 unidades, onde a primeira vamos tratar sobre Davi, aclamado rei. Segunda unidade, as primeiras conquistas. E a terceira unidade vai falar sobre o pacto davídico. E a lição ela tem 3 objetivos que devemos alcançar ao longo da ministração. O primeiro é reconhecer que Deus cumpre suas promessas. Deus ele é fiel e fiel para cumprir suas promessas. Segundo, ressaltar o perigo de opor-se à vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus ela é soberana e ela vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E a terceira, descansar no agir e trabalhar de Deus. Deus ele tem o seu próprio agir, o seu próprio trabalhar e o seu próprio tempo. Devemos simplesmente confiar e descansar nele. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e gostaria de agradecer aos meus irmãos, todos eles que passam por aqui, assistam nossos vídeos, aquele que coopera, contribui com seu gostei, aquele que simplesmente já está inscrito no canal, e todos eles, de alguma forma aí nos prestigia com a sua audiência. O nosso muito obrigado, estamos muito felizes por estar aqui passando pela nossa ministração mais uma vez. E eu gostaria de pedir para você, meu irmão, minha irmã, diga de onde está falando, diga de onde está nos ouvindo, para que possamos saber aí até onde está indo a palavra do Senhor, aonde está indo aí a propagação aí do nosso canal, e que o Senhor possa te abençoar poderosamente. A introdução da revista vai falar que o 2º livro de Samuel é aberto com o anúncio da morte do rei Saul. Então agora vai introduzir o reinado de Davi. Mas antes que isso ocorra, a gente vai observar que ainda tem um filho de Saul vivo, que é o Isbosete. Então o general Abner, ele reivindica esse trono ao filho de Saul. Na verdade, o filho de Saul, Isbosete, ele é o herdeiro na sucessão ali da família de Saul. Ele, como filho de Saul, ele é o sucessor agora ao trono nessa monarquia que foi instalada e nessa sucessão ali da família de Saul. Então agora Abner, o general, ele proclama, anuncia ali um novo rei ali em Israel, Isbosete, o filho de Saul, enquanto que Davi ele vai para Judá, e Judá, quando ele chega em Judá, ele é aclamado rei em Judá. Então a gente deve lembrar que Israel estava dividido em 12 tribos, e a tribo de Judá reconhece Davi como rei, o rei de Judá. Agora existem 2 reis, Davi reinando em Judá e Isbosete, filho de Saul, reinando nas outras tribos. Então, para que venha Davi ser o rei de todo Israel, ainda existe uma caminhada, ainda existe aí um tempo, ainda tem esse processo. E a primeira unidade vai falar que Davi, aclamado rei, e o número 1 vai fazer menção ao versículo 10 do capítulo 2, que vai dizer assim, é
uma nova configuração de poder se inicia, que diz assim: da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente. A casa de Judá seguia a Davi. Então, olha só, enquanto Davi havia sido reconhecido rei sobre Judá, Isbosete é levantado como rei no restante das tribos, em todo Israel, né, com exceção de Judá. Então, depois de muitos anos que Deus havia mandado Samuel ungir Davi como rei, agora sim ele é clamado rei. Ele é ungido simplesmente numa pequena porção do território de Israel, da nação de Israel, ali em Judá, mas o cumprimento das promessas de Deus está se concretizando na vida de Davi. E aquele que iniciou a boa obra, aquele que iniciou ali o processo, ele há de concluir a boa obra, ele há de concluir todo esse processo, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, durante 2 anos que Isbosete passou a reinar ali em Israel, toda a nação de Israel passou a ter 2 reis, né? Isbosete e Davi ali em Judá. Então Davi precisa continuar confiando e crendo, porque agora está muito mais próximo do que antes. Ali ele assumiu o trono definitivamente. E nós, como cristãos, nós muitas das vezes queremos tomar nossa história em nossas mãos, queremos tomar as próprias iniciativas, mas o que precisamos é ter como exemplo Davi. Deixou o Senhor fazer todo o processo. Número 2 da primeira unidade vai falar a respeito: o reino não é conquistado pela força, fazendo referência ao versículo 1 do capítulo 3, que diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul ia se enfraquecendo. Davi, ele não conquistou o reinado, não conquistou o trono, não. Deus entregou a ele. Deus é que fez a obra, Deus é que proporcionou, né, tudo isso a Davi. Quem era Davi? Davi era simplesmente um pastor de ovelha, aquele que ficava por trás da malhada, aquele que era rejeitado pela sua família. Então Deus manda Samuel até a casa de Jessé, o seu pai, e ali dá o primeiro passo, unge ele a rei. Isso há muito tempo atrás, ainda quando Davi era garoto. E aí Deus vai realizando um processo na vida de Davi. E quando ele agora chega a assumir o trono, parcialmente ali, pelo menos na região de Judá, Davi ele já é um homem, já é uma pessoa experiente, ele já foi provado e aprovado pelo Senhor, passou por um processo e agora com certeza ele chegou muito mais maduro, chegou com a mente e o coração muito diferente de quando ele era aquele jovem pastor de ovelha, né? Então, há quem diga que o tempo, o processo, ele tinha que fazer parte da vida de Davi, e assim também como faz parte das nossas vidas, para que venhamos a amadurecer, para que venhamos crescer, para que venhamos nos firmar. E à medida que o tempo vai passando e no momento certo o Senhor vai abençoando, vai acrescentando, vai fazendo e realizando, porque Ele é que faz e realiza. E assim também Ele fez na vida de Davi. Agora Davi, ele é coroado a rei ali em Judá. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito do perigo de opor-se a Deus, fazendo referência ao versículo 30 do capítulo 3, que diz assim: Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E o comentarista da revista ele vem falar que Abner ele é um fazedor de rei, né? Abner ele era o general de Saul, e quando Saul morre, o herdeiro legal, né, seria o filho, né, o filho, para continuar a dinastia ali de Saul. Os filhos de Saul seriam os herdeiros legais.
né? Só que a maioria deles morreram no campo de batalha. Jonas morreu no campo de batalha, assim como outros irmãos, e ficou simplesmente Isbosete. Então, esse general agora levanta, né, apresenta o herdeiro como o rei da nação de Israel. E quando, né, Davi ele vai para Judá, ele é reconhecido, aclamado rei apenas de Judá. Então agora Isbosete, o rei de Israel, e Abner, o seu general, estão ali no caminho, né? São pedras ali no caminho ali da vontade de Deus, do propósito de Deus, e isso realmente é muito perigoso. A revista vem comentando. E Isbosete ele passa 2 anos reinando em Israel, e a gente vai, se formos olhar, e temos que olhar a palavra, temos que ler ali o primeiro até o 7º capítulo de 2 Samuel, vamos ver que tanto Abner como Isbosete eles morrem. Abner ele morre pelo general de Davi, em função de eles estarem sempre numa batalha, constante batalha, a casa de Saul contra a casa de Davi, numa constante batalha, e todas essas batalhas a casa de Davi levava a melhor, né? Tanto que a palavra diz que a casa de Davi vinha se fortalecendo e a casa de Saul vinha se enfraquecendo nas grandes batalhas que eles travavam. Em uma delas, Abner, o general, mata o irmão do general de Davi. E ao desenrolar de tudo isso, Isbosete agora chama a atenção de Abner. Em um dos momentos ali, chama a atenção de Abner, porque Abner estava tendo um caso com uma das concubinas, né, com uma das ex-concubinas de seu pai Saul. Então Isbosete o repreende vigorosamente ali na frente de muita gente, e ele responde agora a Isbosete. Então ele fica irado e ele manda um mensageiro até a presença de Davi, né, Abner, e tenta fazer uma aliança com Davi. Davi, ele de certa forma, ele aceita essa aliança. Ele manda uma mensagem de volta, dizendo que para iniciarem a conversa, ele queria agora a mulher dele de volta, ele queria Mical de volta, essa mulher que ele conquistou ali com 100 prepúcios, né, de filisteus, e ele queria, para iniciar essa conversa, ele queria Mical de volta. Então, assim Abner faz, manda Mical para o rei Davi, e ali eles fazem uma aliança, né? E quando Abner está por ali ainda, pelo território de Judá, então chega o general de Davi, sem que Davi soubesse, sem que Davi tivesse percebido ou esteja ali como cúmplice, ele conversando com Abner e tudo, ele vai simplesmente apunhala ele na barriga ali e mata Abner, né? Mata Abner, o general. Então Davi, ele não compactua com essa atitude de seu general, muito pelo contrário, ele penaliza o seu general, ele faz um cortejo fúnebre para Abner e chora no seu cortejo, vai ali, e tanto que Davi ele não tem nenhuma atribuição, ele não tem nenhuma culpa, ele está realmente com as suas mãos limpas com relação a essa morte de Abner, e também com relação à morte de Isbosete. Chega ali uns homens, enquanto Isbosete está dormindo, entra em sua casa, o mata, corta a sua cabeça e leva a cabeça até a presença de Davi. E quando ele chega lá com a cabeça do rei, né, Isbosete, filho de Saul, na presença de Davi, e apresenta como se Davi fosse ficar alegre, fosse ali de alguma forma recompensar esses homens que ali traíram o rei, né? Davi, ele simplesmente manda matar esses homens, né? E enterra a cabeça de Isbosete junto na sepultura de Abner. Então Davi, ele não tem nenhuma atribuição, ele não tem nenhuma culpa com relação à morte desses 2 homens. E agora o caminho, né, para que o reinado de Davi ele se complete, ele se integre, né, depois de 2 anos ele
passa agora a reinar em toda a Israel. A segunda unidade vai falar a respeito das primeiras conquistas, né? Davi agora é o rei de toda Israel, então ele começa a realizar as suas primeiras conquistas. E uma das primeiras conquistas agora é a tomada de Jerusalém, né? Então, Jerusalém era uma cidade onde muito importante, localizada em cima dos montes. É uma cidade considerada quase que intransponível, né? Além de ser localizada em cima dos montes, tinha as suas muralhas também, eram quase que intransponíveis. Então, o comentarista da revista vem dizer que a importância da cidade de Jerusalém é tão grande, que chega a ser até maior do que a importância de Paris para os franceses, ou Buenos Aires para os argentinos, ou até mesmo Roma para a Itália. Tão grande era a importância dessa cidade, Jerusalém. Então, Davi vai agora e conquista essa cidade, né? E essa cidade tinha um estigma e diziam que simplesmente coxos e cegos seriam suficientes para combater as pessoas que ali tentassem, ou os exércitos que tentassem invadir aquela cidade. Tanto era a proteção, o cuidado dos montes e das suas muralhas, né? A confiança era tão grande que bastava os coxos e os aleijados ali, os cegos, para defender a cidade. Então Davi consegue, através de uma estratégia, ele invade a cidade, não por cima das muralhas, mas ele invade por baixo dela. Ele entra ali num corredor subterrâneo, por baixo d'água, e consegue invadir a cidade. Então ele toma essa cidade, né? Davi sabia que todas as conquistas eles atribuía ao Senhor. Sempre em todas as batalhas ele consultava ao Senhor e o Senhor dava a resposta, o Senhor dava a direção. E sempre Davi, muito diferente de Saul, ele atribuía a sua vitória ao Senhor. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da Arca de Deus, fazendo referência ao capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Então a arca do Senhor, ela era composta através de madeira de acácia, né? Revestido de ouro, tanto por dentro quanto por fora. O comprimento dela tinha aproximadamente 1,10 m por 70 centímetros de largura. E ali dentro continha ali uns lembretes, algo que viesse fazer com que o ser humano lembrasse do agir, do operar de Deus. E ali tinha as duas tábuas, né, dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Tinha também ali uma porção numa vasilha, uma porção de maná, né? Maná que Deus alimentou o povo no deserto por 40 anos no deserto. E também estava ali a vara de Arão, que representava a autoridade, né? Então, o símbolo maior da arca, ela estava ali na aliança que Deus havia feito com Israel e também a grande majestade de Deus, né? Mas aí também o grande símbolo da arca da aliança era a presença do Senhor, né? Simbolizando ali a grande presença do Senhor através daquela arca. Mas hoje em dia nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança foi algo que ele prefigurava a presença de Deus, era um símbolo, era uma sombra daquilo que estava sendo preparado por Deus. E tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Quando Cristo veio, tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que representava a pessoa de Cristo, a autoridade, a majestade, a presença, ela cumpriu-se em Cristo Jesus, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 24, né? Que tudo se cumpriu em Jesus ali. Então, a arca da aliança, seja ela a original ou réplica, ela não representa mais, ela simplesmente era um símbolo, ela era uma sombra. E hoje já temos a realidade, Jesus, né? A sua presença, né? Então, se formos preferir entre a sombra
e aquilo que é real, vamos preferir o que simplesmente o símbolo ou realmente a realidade, vamos preferir a realidade em detrimento aí da sombra e do símbolo. Então, o número 3 da terceira unidade vai falar da transferência da arca. Está lá no capítulo 6 do versículo 15, que diz assim, olha, assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E o comentarista da edição, da revista, ele vai dizer que Davi sempre foi muito reverente com relação às coisas sagradas do Senhor, que Davi ele sempre mostrou zelo para com as coisas de Deus. Então, quando os filisteus vencem a batalha contra Israel, ainda ali quando Eli, o sumo sacerdote, era a maior liderança ali da nação, o povo de filisteus vence, leva a arca da aliança e coloca ali no templo de Dagon, né? E passa 7 meses naquele lugar e depois eles mandam de volta e ficam um certo tempo ainda ali na casa de Abinadab. Muito tempo ficou ali na casa de Abinadab. Então a Arca da Aliança, quando foi levada para a terra de Filisteus, a Arca da Aliança lhe promoveu uma grande quantidade de doenças para aquele povo de filisteus que estavam ali, né? Eles achavam que havia vencido não só a nação de Israel, mas havia vencido também o Deus da nação de Israel. E quando Davi agora assume o reinado, ele manda buscar a Arca da Aliança para Jerusalém, transferindo agora o centro religioso para Jerusalém. A presença de Deus vai estar em Jerusalém. Então ele manda buscar, ele prepara uma grande comitiva. A palavra de Deus diz que mais de 30 mil homens, essa comitiva ali, preparada com muitos instrumentos, e Davi junto com os homens ali tocando e vão, e diz a palavra que ele prepara um carro de boi muito novo, um carro de boi novo, e vai buscar a Arca da Aliança. E aí quando eles pegam a Arca da Aliança, colocam em cima do carro e eles vão, né, em rumo à cidade de Jerusalém. Quando chega no meio do caminho, os bois tropeçam e esse carro, agora a aliança vai, a Arca da Aliança vai cair. E quando ele vai cair, um dos homens vai e põe a mão com a das maiores boa intenção de não deixar a arca virar, de não deixar a arca cair. Então ele põe a mão sobre a arca. Então a ira do Senhor se manifesta naquele momento e esse homem, com as suas das melhores boas intenções, ele é fulminado pelo Senhor e ele morre naquele lugar, né? A gente vai observar aí a ira do Senhor nesse momento e fulminando esse homem que estava ali querendo impedir que a arca caísse agora da carroça. Então Davi ele fala justamente assim, né? Como virá a minha arca do Senhor? Né? Ele observa que se tornou difícil, né? Então os estudiosos vão dizer ali que Davi ele não estava com todo esse zelo, Davi ele não estava com toda essa reverência, né? Porque ele manda fazer um carro de boi, por mais que ele mande fazer um carro de boi novo, um carro de boi ali bonito, e manda buscar a Arca da Aliança. E quando acontece esse caso ali, então essa arca fica agora na casa de Obed-Edom, e Davi não sabe o que fazer. Ele diz, como irei agora transportar, ou como irei agora trazer para a minha arca do Senhor? Então, diz a palavra que Davi teve muito temor desse Deus que agora fulmina esse homem sem merecer aos olhos de todos, sem merecimento. Mas os estudiosos vão dizer que esse homem que foi fulminado, ele foi também um dos responsáveis ali pela organização, pelo transporte, pelo colocar a arca ali em cima do carro de boi e fazer toda essa organização. E ele é fulminado quando a ira do Senhor se estende contra ele, no momento que ele vai segurar aquela arca, para não deixar cair. Então ela fica agora na casa de Obed-Edom.
e toda aquela comitiva volta para Jerusalém e a arca fica ali por alguns meses, precisamente 3 meses. E a palavra vem dizer que a casa de Obed-edom, ela se torna muito próspera. Senhor abençoa de todas as formas a casa daquele homem. E a palavra de Deus vai dizer que aquele homem era um ímpio, era um homem que não propagava, não proferia da mesma fé do povo de Israel, mas mesmo assim o Senhor prosperou a casa de Obed-edom. Então, quando essas informações chegaram até o ouvido de Davi, que a casa de Obed-edom estava sendo muito abençoada pela presença da arca do Senhor ali agora, Davi manda buscar agora a arca novamente. Só que agora parece que Davi ele consulta ali o Pentateuco, consulta as instruções, consulta a palavra, porque ele tinha acesso, né? O Pentateuco já, as porções do Pentateuco já estavam por ali, então Levítico, Deuteronômio e as passagens que mostravam ali como deveria se proceder com relação à arca do Senhor. Parece que agora ele consulta e manda os coatitas, que eram ali, faziam parte da nação dos levitas, que eram únicos que poderiam transportar a arca da aliança, os coatitas, e eles com uma vara, com 2 varas passando ali pela orla ali, pelas relas de ouro da própria arca já tinha pronta para ser carregada nos ombros. Então dessa vez agora Davi ele vem vestido com uma estola sacerdotal, ele vem agora representando o sumo sacerdote, e ele manda com que os coatitas fazem esse transporte, e a palavra de Deus vai dizer que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam um novilho ali, né? Sangravam o novilho, sacrificavam o novilho. Então, ao invés de um homem morrer, morria um animal para que aplacasse ali a ira do Senhor, né? Então, esse transporte agora ele é feito realmente com muito cuidado, com muito zelo e da forma que Deus havia orientado ao transporte ser feito. E a terceira unidade vai falar a respeito do pacto davídico, né? E o número 1 dessa terceira unidade vai falar do templo de Jerusalém. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2, que vai dizer assim, olha, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Aqui o comentarista vai dizer que Davi já chegou num momento onde ele já estava com seu reinado estabelecido, ele já estava morando em Jerusalém, numa grande fortaleza, num grande palácio, e a arca da aliança, a presença do Senhor simbolizada ali naquela arca, ele estava sempre ali no tabernáculo feito como uma tenda, desde a época ali de Moisés, como Deus havia mandado Moisés fazer esse tabernáculo, numa tenda, aonde quando eles peregrinam no deserto, saíam e eles desmontavam a tenda e seguiam, aonde eles paravam, eles novamente instalavam ali a tenda, que era o tabernáculo. Então agora Davi se vê numa situação onde ele está numa situação estável, parece que ele está vivendo um momento de paz, e ele agora vem no coração dele um desejo de realizar, fazer também uma casa, né, para abrigar ali a arca da aliança. Então, essa ideia de Davi de construir um templo, de construir um templo onde iria ali habitar a arca da aliança, a presença do Senhor, que foi gerado no seu coração, e levou até a presença do sumo sacerdote Natã. E então Natã consulta o Senhor, e o Senhor diz que não tem nada errado de ele estar habitando ali na tenda, e que o templo sim seria construído, mas não pela mão de Davi, porque a mão de Davi foi muito sanguentada, ele derramou muito sangue. Então Deus não queria que Davi construísse esse templo para sua morada, e sim o seu filho Salomão seria
esse que através das suas mãos iria se construir agora o templo, a morada de Deus ali. E Davi, ele é uma pessoa muito sensata, ouvia a voz das pessoas, né? Como ouviu a voz de Abigail quando ele estava ali alucinado, querendo acabar com a família de Nabal. Então ele ouve a voz de Abigail e ele tira do seu coração esse desejo de aniquilar a casa de Nabal. E assim também, quando Natan chega para ele e diz que ainda não é o momento de construir o templo. Então, Davi ele vai, recua, acata a palavra ali do sumo sacerdote Natan. O número 2 da terceira unidade vai falar que Deus viaja com seu povo, está lá no capítulo 7, versículo 6. Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Então, o comentarista da revista vai dizendo aqui que a presença do Senhor, ele sempre habitou ali na tenda, sempre habitou no tabernáculo, e para onde o povo ia, ali ia a presença do Senhor no meio desse povo. Então, o Senhor sempre andou no meio do povo, sempre andou no meio dos seus, e Deus vai dizer para Natan isso, né, que não tem nada de errado ele habitar no tabernáculo, viver nas tendas, porque ele está no meio do Senhor. Ele já fazia menção nisso, de que o Senhor, ele anda no meio do seu povo, ele anda junto do seu povo. E diz que ele nunca pediu casa, nunca pediu para que fosse construído casa, nunca pediu para que fosse construído templo, porque ele sempre habitou no meio do seu povo, sempre estava presente com o seu povo, principalmente nos momentos difíceis. E o número 3 da terceira unidade vai falar que o grande é Deus, fazendo referência ao versículo 8, capítulo 7, que vai dizer assim, olha: agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Olha só, Deus ele manda dizer, né, através do sumo sacerdote Natan, olha, grande é Deus, né? Tirei-te de trás da malhada, tirei de trás das ovelhas e te fiz como príncipe sobre todo Israel, né? Então ali Davi, com a intenção de fazer um templo, uma casa para o Senhor, né? E Deus é que é grandioso, Deus é que é grande, ele sim que fez da casa do pequeno Davi, aquele pastor de ovelha, botou ele lá entre os príncipes, os maiores dos príncipes, né? Ali numa grande casa, num grande palácio. Ele diz lá em 2 Samuel capítulo 7, no versículo 16, olha Davi, não é você que vai fazer uma casa para mim, mas eu que farei a sua casa. Ele está se referindo não simplesmente ao grande palácio que ali Davi morava, mas fazendo referência à sua casa, à sua linhagem, à sua dinastia, dizendo que a sua soberania como ali rei iria ser perpetuamente, iria ser duradoura, né? E isso não era uma atribuição de acordo com o que Davi havia promovido, havia feito ou estava merecendo, não. Isso é simplesmente fazendo parte da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, porque ele tem essa natureza, ele é bom o tempo todo e promove esse tipo de ação. Então, quando Deus nos abençoa, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons meninos, né? Diz aqui o comentarista, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor ele é poderoso, o Senhor é aquele que abençoa. E é Ele que nos usa, Ele nos usa como instrumento, Ele nos usa como objeto em suas mãos. Ele nos usa para que Ele possa ter o seu nome glorificado, né? E nós temos que ter na nossa mente, temos a consciência de que nós não somos imprescindíveis na obra do Senhor, nós não somos imprescindíveis para o Senhor, não, imprescindível é o Senhor, Ele sim que não pode faltar, Ele não pode deixar de operar e de agir,
porque ele sim é imprescindível. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: as promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo quando parecem ter falhado. Então as promessas de Deus, todas elas vão se cumprir nas nossas vidas. Essas promessas se cumprem porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos guardar poderosamente, né? A você, meu irmão, minha irmã, cooperador, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a sua mão potente esteja sempre nos protegendo e nos guardando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.